Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Nada Trivial. Hoje é sexta-feira, dia da gente falar da gente, né? Da gente trazer essa perspectiva da nossa construção pessoal através da visão do cérebro forte, do Strong Brain, que é um oferecimento da Design Myself. A Design Myself é uma empresa que explora produtos do dia a dia, canecas, camisetas, quadrinhos, para que você leve a neurociência para o seu cotidiano e esteja sempre conectado com as suas necessidades, com as suas demandas de desenvolvimento. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um lugar público porque eu estou me aterrissando, né? Estou colocando o fio terra de novo aqui no Brasil, aqui em casa, porque foram 10 dias, eu diria, estranhos, como na verdade o próprio evento quer ser, né? O SXSW, Southwest by South, acontece na cidade de Austin, no Texas. E tem uma coisa muito interessante que eles falam lá, que é Austin é weird, quer dizer, estranha, né? Weird é uma coisa meio que é diferente, estranho, justamente para causar esse impacto, essa provocação, né? E foi isso que Austin me provocou. O SXSW, Austin, efetivamente gerou um impacto bem forte na minha forma de pensar sobre as coisas e, obviamente, um impacto tremendo até mesmo na minha carreira, na minha vida, porque eu enfrentei o desafio. Eu compartilhei aqui com vocês em alguns outros vídeos aqui do Nada Trivial, eu compartilhei justamente essa perspectiva de estar muito incomodada, de estar realmente com medo, né? Falei da coragem, falei de uma opção de coisas aqui para vocês, de enfrentar essa palestra em inglês, né? E aí, o que eu fiz? Eu dei meus pulos, né? Eu trabalhei firme com uma professora, porque eu tive que palestrar em inglês, coisa que eu nunca tinha feito, mesmo tendo durante 30 anos, né, falado em público como professora, depois como palestrante, como treinadora organizacional. Foi a primeira vez que eu encarei essa pedreira. E você fala, cara, você fala inglês? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu peço comida, né? Não me aperto, não passo fome, sei negociar com a atendente do hotel o meu check-in, né? Tem algumas frasezinhas ali que a gente consegue encaixar, mas eu não sou uma pessoa que fala fluentemente inglês, que se comunica em inglês fluentemente. Eu me viro, como eu disse para vocês. E é daí você saltar disso para palestrar, qual foi a jornada que eu fiz, né? Eu definitivamente me empenhei em escrever o texto que eu queria falar, porque eu não queria me limitar por causa da língua. Então eu me empenhei junto com uma grande professora, que eu já vou deixar aqui um abração para ela, Maria Isabel, que arrebentou no trabalho que ela fez comigo. Escrevemos um texto, corrigimos esse texto, deixamos esse texto assim da melhor forma possível no entendimento dela, que é uma especialista. E daí, pessoal, eu li. Mas eu li esse texto mais muitas e muitas e muitas vezes, acertando a pronúncia. Eu cheguei a fazer uma coisa que, se eu contar para vocês, nem eu acredito que eu fiz isso. Numa das noites lá, a gente estava no festival, então tinha shows, às vezes a gente saía tarde, e eu estava numa casa meio distante. Então, eu precisei pegar um Uber. Esse Uber demorava cerca de 30 minutos de deslocamento até o lugar que a gente estava hospedado. Puro amadorismo, né? Porque quem vai para a XSW sabe que o legal, a única coisa que realmente presta é você ficar no meio do buchicho, né? Porque é o dia inteiro de evento, música, filme, é imperdível, né? Você tem que ficar no buchicho. E aí, saímos 3 e pouco da manhã de um show muito legal, de uma banda cubana, uma música maravilhosa, interessantíssima, e pegamos o Uber para ir para casa. E eu com o texto na cabeça, né, querendo acertar a pronúncia e tudo mais, eu cheguei a pedir para a motorista do Uber, uma moça que estava levando a gente, nativa, né, americana, se eu podia ler para ela a palestra, porque se ela não entendesse alguma palavra, isso significaria que para um americano, né, nativo, aquela minha pronúncia não estava caindo bem, porque assim como a gente, qualquer pessoa falando português com qualquer sotaque, a gente dá conta de entender, né? Então a questão não era o sotaque, eu não queria ficar livre de sotaque, mas eu queria que a pessoa entendesse a minha fala. E aí eu cheguei a fazer isso, cheguei a ler para a moça do Uber
O que foi um barato, porque no final ela falou que foi agraciada com um presente, porque eu dei a palestra para ela, né? 15 minutinhos, dentro do carro dela, e ela me corrigiu, obviamente, algumas palavras, e daí eu fiz a minha entrega lendo na quinta-feira, dia 16 de março. É óbvio, né, gente, que foi desafiador. A gente estava fazendo medida de atividade emocional durante a palestra, né? Então, eu falei sobre experiências, falei sobre como a gente consegue marcar as experiências através da leitura da nossa emocionalidade e mostrei justamente um sistema desenvolvido pelo Paul Zek, que é um neurocientista americano. Na verdade, ele é um neuroeconomista, ele não fez neurociência, ele trabalhou bastante tempo com estudo da tomada de decisão, e por causa disso, dentro da economia, né, por causa disso ele acabou chegando na neurociência. Então ele é um dos principais neuroeconomistas que a gente tem hoje atuando nessa área, e ele desenvolveu um algoritmo, né, que mede essas emoções usando uma porção de parâmetros, inclusive liberação de ocitocina, liberação de cortisol, atividade do nervo vago, que influencia a atividade cardíaca. Então, eu fui apresentar essa perspectiva. E eu estava sendo monitorada enquanto eu estava palestrando, né? Então, é super engraçado, porque você vê lá os picos emocionais e tal, o nervoso que a gente passa antes de entrar, o que nos deixa tremendamente conectados com aquilo que a gente vai fazer, né? Mas o que eu achei efetivamente da experiência, né? Você sobe um degrau. E é muito importante que a gente perceba essas experiências que fazem a gente subir degraus, que fazem com que a gente emancipe alguma coisa, que você mude de estágio. E é muito importante que você note isso. Eu tive uma experiência que mudou de estágio na minha vida, que foi quando eu fiz uma caminhada. Eu atravessei a Serra da Mantiqueira a pé. Eu saí da cidade de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, subi a Serra da Mantiqueira num lugar chamado Charco, que realmente é um charco, e atravessei, para quem conhece ali, a Estrada dos Carneiros, depois as Pedrinhas, e acabei chegando no Vale do Paraíba para chegar à Aparecida do Norte, né? Eu fiz uma romaria, que foi 140 quilômetros, e aquele foi um dia que eu disse, isso mudou minha vida, esse é um marco da minha vida, onde eu performava de um jeito antes e passei a performar de outro jeito depois. Às vezes a gente só percebe esses marcos da nossa vida, a gente só se dá conta desses marcos da nossa vida tempos depois, quando a gente olha para trás. Mas não é a melhor forma. A melhor forma é que você acompanhe o marco acontecendo, as coisas acontecendo, a sua percepção emocional sobre o que está acontecendo. É muito importante que a gente se dê conta desse processo de transformação, porque isso faz com que a gente esteja pronto para outros desses momentos. Então, a primeira vez que eu consegui me dar conta, acompanhar um marco de transformação na minha vida foi essa caminhada que eu fiz para Aparecida. 140 quilômetros, 4 dias. Eu e a Cibele apenas, né? Cibele, minha esposa, e nós duas apenas. A gente tinha uma faca dentro da mochila para nos proteger, tudo que nós tínhamos. E eu digo para vocês que os maiores enfrentamentos a gente tinha quando chegava perto das cidades, não quando a gente estava no meio do mato. Quando a gente chegava em áreas, né, de periferias das cidades, a gente se sentia geralmente um pouco mais vulnerável. O mato não assustou a gente, mas o barato é você acompanhar esses marcos. E o que eu vim trazer para vocês hoje aqui nesse vídeo é esse marco que essa palestra significou na minha vida. E não porque você palestrou em inglês, ou porque você agora é uma palestrante internacional, ou porque o seu currículo. Óbvio, tudo isso é importante, tem a ver com a minha carreira. Mas sabe aquele negócio de construir a coragem que eu falei para vocês há uma semana ou 2 semanas atrás? Foi um processo que eu fui acompanhando, que eu fui percebendo, que eu fui sentindo. Então, quando eu consegui sair da palestra, eu já pude me perceber diferente. Eu já pude perceber que eu tinha subido um degrau. Internamente, no meu processo de encorajamento, na minha percepção do que é vergonha. Porque esperava-se que eu lesse a palestra? Acho que não. Mas teve alguma perda de conteúdo porque eu li? Também não.
eu fiquei preocupada com as pessoas pensando, puxa, ela não sabe falar inglês, como que uma neurocientista não se expressa bem em inglês? Óbvio, isso incomoda. Mas eu descobri que não é isso que as pessoas precisam da gente. Elas não precisam que a gente fale na língua delas, elas precisam que a gente fale coisas que importam para elas. E como eu estava ali, consegui ler a palestra de um jeito que as pessoas entenderam, e ainda que eu fui colocada numa situação complicada, porque na hora que a gente estava fazendo o painel, existia um momento que a gente ia usar um Zoom, ia trazer um pessoal que ia falar da Olimpíada de Paris por Zoom. E deu problema no Zoom. Então, enquanto o pessoal arrumava o Zoom, eles adiantaram a minha fala. Então, eu estava muito lá, tudo bem não, né? Mas estava muito lá, tipo, assim que é a vida, né? Estou aqui esperando o meu momento, daqui 10 minutos falarei, e falaram para mim, entra agora. E aí, cara, você poder ir, sabe? É um degrau que você sobe. No susto, é agora. Abre aí o negócio, faz. E você vai lá e faz. E estava cheio de gente, tinha fila no painel. Então você fala, cara, tem que fazer uma entrega. Não entrou todo mundo que queria entrar, ficou fila para fora. Você fala, as pessoas estão interessadas no tema, eu tenho o tema para entregar. Eu vou subir esse degrau. E você sobe consciente o degrau. E a hora que você está no degrau de cima, você já não é mais a mesma pessoa. Você já é outra pessoa. E é muito legal perceber essa transformação. Então, esse vídeo é para, na perspectiva de ter um cérebro forte, um strong brain, a gente está no comando, mas não no comando porque a gente controla. A gente não está dirigindo porque a gente está cerceado, controlando. A gente está no comando porque a gente está consciente do que a gente está fazendo. Porque a gente não está esvaído, esvaziado nos ICs, nos como seria, e se eu tivesse, e você está preenchido do que está de fato acontecendo. Foi isso que eu vivi lá. Presença naquele lugar, com aquelas pessoas, com aquele evento, com aquela disrupção, fazendo parte do movimento que leva a humanidade para novos degraus. Eu própria subindo os meus degraus. Eu estou muito entusiasmada com o resultado pessoal do que eu consegui, de emancipação pessoal. Então, meu convite para você, a partir desse vídeo, é busque no seu passado marcos que mudaram sua vida. Você tem, com certeza. Mesmo que você seja um jovem, você tem esses marcos. De posse desses marcos, comece a compreender o que foi determinante para que eles acontecessem. Fique atento a padrões da sua vida atual que enunciam esses marcos de mudança, para que você faça esse processo de mudança consciente. Essa consciência acelera o ganho e faz com que você se considere protagonista dela. Aí você puxa para você a autonomia. E isso vai ter um impacto em todas as frentes da sua vida. Se tem uma coisa que as pessoas mais se questionam hoje é sobre presença, sobre autonomia, sobre responsabilização. E o caminho é a nossa consciência de si. É como nós nos percebemos na perspectiva daquilo que a gente evolui, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente alcança. São circuitos novos, são vivências novas para serem armazenadas e conjugadas com tudo que você já é. E a partir disso você começa a se comportar de outra forma. Né? Quem voltou de Austin? Uma Carla muito mais tranquila. Eu estava irritada, nervosa, não só por causa da palestra. A palestra era uma das coisas que estava me deixando irritadíssima. Tinha um monte de outras coisas no trabalho, tinha problemas com pessoas que estavam trabalhando comigo que estavam saindo e que, obviamente, eu ia precisar tomar várias atitudes. Eu estava muito nervosa com tudo isso. Eu fui para Austin, nada disso mudou. Quem mudou fui eu. E hoje, sabe, por ter subido esse degrau e agora eu estar olhando de um outro panorama, eu posso entender esses problemas de uma outra forma. Encontre esses marcos na sua vida, construa esses marcos, busque esses marcos de evolução. Porque não dá para qualquer idade, a gente não pode estagnar, porque a estagnação é o caminho
mais rápido para que a gente se esvazie do nosso propósito, se esvazie do nosso elan vital. Isso pode levar para lugares bem perigosos, como depressão, doenças, por aí vai. Já está provado que isso tudo tem conexão. Então, aqui na vida, só tem um caminho. É subir, degrau por degrau, até você alcançar uma existência que, em plenitude, faça você olhar para trás e dizer, valeu a pena. É isso aí. Você está no Nada Trivial e esse quadro, Strong Brain, é um oferecimento da Design Myself. Porque o barato é que a gente faça tudo do nosso jeito, se desenhando e buscando os nossos melhores recursos. E eu te espero aqui semana que vem, no nosso vídeo diário dos dias úteis do Nada Trivial. Um grande abraço e até a próxima.